Atenção, você de todo o Brasil, nesse momento eu recebo novas informações. Me dá a imagem, por favor, da musa. Essa menina, olha o corpo dessa menina. O rosto de boneca da musa do Brasil, Raquel. Tinha alguma necessidade também, Raquel, de vir a fazer um procedimento estético, por mais simples que seja? Ela, na verdade, tem a foto, hein, Edu, você tem uma bem detalhada do rosto dela? Porque, segundo informações, ela estava com o rosto com algumas marquinhas de expressão e queria que essas marcas sumissem. Olha só, o rosto perfeito, rosto de princesa. Ela queria fazer o preenchimento nessas marcas, às vezes fica uma covinha de tanto que a pessoa fala, às vezes do lado do olho fica algum buraquinho de tanto que a pessoa ri, ou na testa de tanto que franze, de tanta expressão que a pessoa tem. Ela acabou fazendo esse procedimento. Vem para mim, por favor. O procedimento aconteceu ontem no fim da tarde, 9h40 da noite, o médico assinou a certidão de óbito. A grande polêmica em torno de toda essa morte gira em torno do anabolizante. Pode pôr aquelas imagens dela, por favor, aquele vídeo. Gira em torno do anabolizante que a Raquel aplicou antes do procedimento estético e também uma polêmica que acaba de acontecer no meio do enterro. Raquel seria enterrada agora na região metropolitana do Rio de Janeiro às 4h da tarde e o enterro acaba de ser interrompido. A delegada entrou, nem se identificou e já foi mandando subir o caixão. O caixão estava descendo, ela falou, sobe, o corpo vai voltar para o ML. Eu vou direto ao Rio de Janeiro com Hernani Alves, que tem as primeiras informações. Por que suspenderam o enterro da musa do Brasil agora? Boa tarde. Boa tarde, Bate. Olha, o velório da modelo Raquel Santos foi interrompido pela polícia, como você bem disse. Uma delegada foi ao cemitério na cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e apresentou um documento para retirar o corpo do local, sob a alegação de que havia um suposto erro no atestado de óbito. O corpo, então, neste momento, está sendo encaminhado de volta ao Instituto Médico Legal para nova autópsia. Durante o velório, o viúvo, o Gilberto Azevedo, disse que Raquel, de fato, fez preenchimento não só no rosto, mas também nos glúteos, Bate. Pois é, nos glúteos, exatamente nas pernas. Pode ilustrar com as imagens, por favor, aquele vídeo que nós temos dela fazendo um ensaio fotográfico. Apenas o vídeo de imagens. Olha só a Raquel, uma menina que era mãe de 2 filhos. Nós conseguimos conversar com o namorado dela. Ela teria aplicado o Protenai que é utilizado para ganho de músculo no corpo. É um remédio veterinário, mas muito requisitado por frequentadores de academias. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a morte dessa modelo que aconteceu ontem à noite no Rio de Janeiro e a polêmica se estende até agora. Foi enterrado hoje o corpo da dona de casa Flávia, de 33 anos. Ela foi morta pelo marido Flávio. O motivo? Ele se revoltou quando descobriu que a mulher tinha uma conta na rede social. Ele não queria, ele tinha... Pô, coloca os dois, por favor. O Flávio disse para ela, se um dia eu descobrir que você tem uma conta na internet, que você se relaciona, nem que seja de amizade, ou então mantém contato com parentes que não tinha mais contato, na verdade, o que eu prometo para você agora é uma vingança. O seu dia da morte vai ser marcado se você tiver esse relacionamento virtual. Põe no ar. No choro inconsolável da mãe e dos irmãos, a dor de uma perda inesperada, brutal e que em alguns momentos se transformava em desespero. A cada lágrima derramada, amigos e familiares da dona de casa, Flávia Maria do Nascimento, buscavam entender o que teria motivado um crime tão bárbaro. Ela foi morta e esquartejada na casa que estava sendo construída por ela e pelo principal suspeito, auxiliar administrativo Flávio Machado de Lima, de 41 anos, marido da vítima. O corpo da mulher de 33 anos foi velado e sepultado na tarde desta segunda-feira, no cemitério de Casa Amarela, na zona norte do Recife. Além da profunda tristeza, a cerimônia foi marcada pela revolta da família, que agora aguarda a justiça. De acordo com a irmã da vítima, a relação dos dois era aparentemente tranquila, mas ciúmes provocados por conta de um perfil em uma rede social pode ter motivado o crime. Não queria que ela fizesse isso, não. Ela fez. Aí ele rastreou tudo que ela falava, ele sabia. Com Flávio, a dona de casa tinha uma filha de 8 anos, mas com o casal vivia ainda um filho do primeiro casamento da vítima, um menino de 12 anos, portador de necessidades especiais. No sepultamento, a tristeza dos amigos e da família deu lugar à revolta.
O caso está sendo investigado pela Divisão Norte do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Vê se tem cabimento. Esses homens, na verdade, são bandidos disfarçados de maridos que acham que a mulher é propriedade deles. Se a mulher dá um passo, dá um passo longe do que eles consideram certo e seguro, eles matam mesmo. E como esses casos se repetem muito, houve uma ligeira alteração no Código Penal, criando a figura do feminicídio. Quer dizer, é o crime no âmbito doméstico com vários agravantes. Mas uma coisa estúpida, o homem se julga proprietário tudo bem, mas pode ter mulher. criado feminicídio, mas a pessoa não tem a punição que merece. Exatamente, mesmo dessa forma. Exatamente. Não é? Já está na cadeia o matador conhecido como Giovanni Cheiroso. Ele é acusado de executar um sargento da Polícia Militar. Mostra a imagem do Giovanni Cheiroso, por favor. Pegou o corpo do policial, jogou no rio. O sargento Carlos Alberto, tem a imagem do sargento já ou não? Ele pode ter... Vem para mim, por favor, porque esse é o sargento que era extremamente querido e respeitado pelos seus colegas de farda. Ele pode ter sido atraído por uma emboscada pela quadrilha de Giovanni Cheiroso, que também, inclusive, está envolvido na morte de um empresário. Põe no ar. O confronto entre os irmãos e a Brigada Militar aconteceu em Viamão. Depois de ser baleado na perna, Giovanni Gomes da Costa, de 20 anos, o Cheiroso, foi preso. Com ele, essa pistola 9mm. O irmão dele, de 22 anos, que não estava armado, foi liberado. Uma denúncia anônima levou a polícia até a dupla. Segundo informações, os dois teriam matado o sargento Carlos Alberto Chiobato em novembro. O corpo do sargento foi localizado em dezembro no Rio Gravataí, perto da Freeway. O carro dele também estava na região com várias perfurações de bala. A polícia acredita que 5 pessoas participaram da morte do sargento. Até o momento, somente Cheiroso, que está entre os suspeitos, foi preso. É grande a possibilidade de que ele tenha sido inclusive o autor dos disparos, já que a arma encontrada com ele é do mesmo calibre da que foi usada para assassinar o policial. O delegado também trabalha com a hipótese de que o policial foi atraído para uma emboscada. A gente acredita que ele tenha sido chamado lá para dentro por algum motivo. Ele era um PM muito atuante, auxiliava inclusive nas investigações. Além da morte do sargento, existe a suspeita do envolvimento especialmente de Giovanni, o Cheiroso, em um outro assassinato. Uma informação anônima dá conta de que ele teria participação em um homicídio de um empresário aqui de Gravataí em 2010. Flávio Stan desapareceu em novembro de 2009 e o corpo dele foi encontrado enterrado no litoral gaúcho quase um ano depois. Na época, 8 pessoas foram presas, inclusive um possível matador, a mulher dele, que seria a mandante, e o amante dela. Mais de 20 pessoas foram indiciadas pelo crime. E a polícia procura por um bandido que invadiu clínicas de dentistas. Uma câmera de segurança registrou o momento exato da ação dele. Deixa eu ver a imagem, por favor. Você vai vendo comigo. O bandido entra calmamente num local que é destinado, num prédio destinado a consultórios médicos e odontológicos. De repente ele invade, hein? Ele está prestes a anunciar um assalto. E ele é apenas um dos integrantes dessa quadrilha que tem tocado terror em cima de dentistas, tem tocado terror em cima de médicos. Eles entram se passando como pacientes para fazer perguntas, até o momento exato que começa uma correria. É o anúncio do assalto. Põe no ar. A câmera de monitoramento na porta da clínica capta a imagem do suspeito chegando ao local. Repare que ele não se preocupa em esconder o rosto. Veja por este outro ângulo. Quando entra no estabelecimento, vai direto para o balcão e anuncia o assalto. A secretária abre uma gaveta e passa o dinheiro. O homem ainda olha em volta. Ele está com uma faca na altura da cintura. Depois que vai embora, a funcionária da clínica sai correndo, assustada. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso é responsável por pelo menos 3 assaltos aqui em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Ele age sozinho e o modo de atuação é sempre o mesmo. Ele, com o uso de faca, surpreendia as vítimas depois de pedir água ou se fazia passar por cliente da clínica. Ele, inclusive, trancou pessoas dentro do banheiro. Então, ele se fazia disso para aterrorizar as vítimas. A polícia espera que a divulgação das imagens do circuito de segurança possa ajudar a identificar o criminoso, que atua em consultórios de dentistas. A pena para roubo pode chegar a 10 anos de prisão. Através das imagens, nós vamos perceber se ele praticou o mesmo crime em outros lugares, para as pessoas virem aqui denunciar tal prática.
E outros bandidos que roubaram um carro, mas era só o início de uma ação ousada. Me dá a imagem do circuito de segurança. Eles estão prestes a render o gerente de uma lotérica exatamente no instante em que ela chega para trabalhar. Repare, aí no carro está a gerente, ela chega imediatamente. É rendida pelos criminosos, os criminosos que dão ordens para a gerente sair do local. Eles entraram depois no estabelecimento, roubaram muito dinheiro do cofre e eu tenho a reportagem. Pode encher a tela. Os criminosos esperaram a hora certa para agir. Sabendo que a casa lotérica tem portas e vidros blindados, um dos assaltantes esperou a chegada da gerente do estabelecimento comercial, que foi rendida pelo criminoso armado. Imediatamente, ele obrigou a mulher a abrir a porta para que um segundo criminoso também tivesse acesso à casa lotérica. Esse bandido rendeu os outros atendentes e recolheu o dinheiro que estava no caixa, referente a contas que haviam sido pagas ao longo do dia. Um terceiro assaltante já estava do lado de fora, esperando os bandidos dentro de um carro que foi estrategicamente furtado horas antes na cidade de Limeira. Esse veículo foi abandonado a apenas alguns quarteirões daqui e nenhum dos criminosos foi localizado. Esse vídeo mostra o momento em que os bandidos fogem da casa lotérica. Repare que o veículo furtado já estava estrategicamente posicionado para eles deixarem a avenida o mais rápido possível. Esse material deve ser encaminhado para o trabalho de investigação da Polícia Civil, na tentativa de identificar os assaltantes. A casa lotérica não informou à Polícia Civil a quantia roubada. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas por toda a cidade, mas nenhum dos assaltantes foi localizado. O assalto aconteceu menos de 24 horas depois de outra casa lotérica também ser alvo de criminosos na cidade. Os bandidos tentaram roubar esse estabelecimento no Parque das Árvores, usando uma marreta. Como não conseguiram quebrar o vidro blindado, os assaltantes levaram R$ 700 de um cliente. Nos dois casos, ninguém foi preso. E esses aqui, que vão sendo presos pela polícia, a imagem acabou de me chegar. Olha, são quatro. São 4 criminosos. Só levar só o veículo. Abre o áudio. Você foi contratado por quem para levar esse veículo? Pro Teco para levar só esse veículo, só. E ele pediu para você fazer o quê? Conversa, hein? Segundo a polícia, conversa. Pagar R$1.000 só. Você participou do assalto, que te reconheceram lá. Negativo, não participei de nada. Vem para mim, por favor. Essa quadrilha roubava caminhões. Pode pôr a imagem deles aqui. Na sequência, a quadrilha vendia a carga roubada. Eles estavam no exato instante negociando venda de bebidas roubadas quando a casa caiu. Olha o outro que vai sendo preso. A reportagem já está no ar para o Brasil. A quadrilha esperava terminar o dia comemorando um lucro que poderia passar dos R$20.000. Mas pelo menos 4 suspeitos acabaram no camburão de uma viatura. O grupo arquitetou o assalto com detalhes, mas cruzou o caminho da polícia na hora errada. Por volta de 11h30 da manhã, 5 homens armados invadiram a distribuidora de bebidas no bairro do Uruguai e renderam um funcionário, que foi até amarrado. Eles queriam esse caminhão, carregado de energéticos e bebidas alcoólicas caras. De acordo com os policiais, Marivaldo da Silva Santos, de 31 anos, foi reconhecido por testemunhas como sendo um dos assaltantes. Ele seguiu sozinho, dirigindo o caminhão. Os outros 4 acusados fugiram. O roubo foi comunicado imediatamente à polícia. Uma equipe que combate assaltos a ônibus, que se preparava para fazer uma operação na região, recebeu o chamado. Instantes depois, o caminhão roubado passou justamente pela viatura e os policiais não perderam tempo. Pararam o veículo e prenderam o motorista em flagrante. Os policiais passaram a monitorar conversas do motorista com outros suspeitos. É uma quadrilha aqui de Salvador? De Salvador. Um dos integrantes é natural de Cuité, segundo ele, mas eles atuam aqui em Salvador. Os 3 homens acusados de serem os receptadores aguardavam pela carga nesse estacionamento de um supermercado na Avenida Vasco da Gama, uma das mais movimentadas de Salvador. Aqui eles esperavam pela mercadoria tranquilamente, mal sabiam que o plano já tinha dado errado e se surpreenderam quando viram que o motorista do caminhão não chegou ao lugar marcado sozinho, mas sim acompanhado de vários policiais.
Marciel Pereira de Araújo, de 33 anos, Daniel Carvalho Nascimento, de 34 e Fabiano Salles Bastos, de 30, estavam nesse carro de luxo, que foi apreendido junto com outro veículo que pertence a Daniel. Na entrada da delegacia, eles tentaram se justificar. Fui só levar o veículo, só. Se você foi contratado por quem para levar esse veículo? Puteco para levar só esse veículo, só. E ele pediu para você fazer o que exatamente? Só para levar lá, largar lá, ele só vai me pagar R$1.000 só. Você participou do assalto, que te reconheceram lá? Negativo, não participei de nada. A vítima te reconheceu lá? Mas negativo. O colega ofereceu uma mercadoria para vender, aí eu indiquei uma pessoa, aí fui ao encontro e caí nessa laranjada aí. Marcel, o que foi que aconteceu, Marcel? De quem é a ideia? De quem foi? Só fala de quem foi a ideia. A ideia não foi minha, não. Eu infelizmente estava no local. Como é que você parou nisso aí? Não, eu estava no local lá no estacionamento e chegaram abordando o pessoal. Os dois caras dentro do carro? Junto. Quem não. são os caras que estavam dentro com você no carro? Não faço a mínima ideia. Daniel não quis falar. Com eles, a polícia encontrou os R$7.000, que provavelmente seriam usados no pagamento da mercadoria. Os policiais suspeitam que tudo seria revendido no comércio ilegal, a preços muito baixos. O valor da carga não foi informado pelo dono do estabelecimento, mas os investigadores acreditam ser algo em torno de R$25.000. Já tinham me avisado que nós conseguiríamos hoje entrevistar com exclusividade a vítima que foi atingida por um carro. Dentro desse carro, bandidos em fuga. Esse senhor tem a foto dele primeiro aí, a foto dele no leito do hospital. Ele vai falar pela primeira vez sobre o que aconteceu. Esse é o seu Dirceu, que está internado. Por muita sorte, nasceu de novo e agora os médicos já dizem que ele saiu de perigo, não corre mais risco de morrer. Agora, você tem noção, esse país é tanta piada, vem para mim, por favor, que esse homem, logo depois de ter sido levado para o hospital, ao ser atropelado por um bandido, quem é que é internado na maca do lado, no mesmo quarto dele? O assaltante. O assaltante. Tem cabimento uma coisa dessa? Colocar dentro de um mesmo quarto a vítima e o algoz, o bandido. Dá a imagem do momento exato em que o Dirceu é atropelado, por favor. Repara aí. Foi um acidente que quase custou a vida do seu Dirceu. Repara aí a imagem, ali na esquina. Inacreditável a força com que o carro passa por cima desse senhor, que por um triz não morre. Foi levado para o hospital, foi atendido rapidamente. Aí as imagens, logo depois do acidente, um cinegrafista amador conseguiu registrar algumas palavras de Dirceu depois desse acidente. Vem para mim, agora você se coloca no lugar dele. Vítima de um acidente brutal, de um assaltante perigoso, e é obrigado a dividir o quarto com um homem que ele, na verdade, teria que fazer a denúncia, prestar queixa na delegacia para que o assaltante continuasse. Já pensou, bate o bandido falando para ele, oi, tudo bem? Pois é, não, e ele diz ainda que o bandido pediu perdão dentro do quarto do hospital. Põe no ar. Vivo por um milagre. Eu acredito em milagre, esse foi um milagre. A frase nascer de novo nunca fez tanto sentido quanto agora. Seu Dirceu foi atropelado por um carro roubado no fim de semana. As imagens são impressionantes. O pedreiro ia para o trabalho, andava pela calçada tranquilamente, até que, de repente, um veículo em alta velocidade não conseguiu fazer a curva e atingiu o pedreiro em cheio. O rapaz que dirigiu o carro até tentou fugir, mas foi preso pela polícia, que seguia logo atrás. Ainda hospitalizado, Dirceu conversou com a nossa equipe com exclusividade. Contou que rezava no momento da batida. Que eu me lembrei, naquele momento que eu entrava ali, que eu esqueci de agradecer a Deus pelo aquele bom dia que eu tinha, de levantar com saúde, caminhar. Aí, do nada, foi como se apagasse tudo e eu acordasse aqui. Nessas imagens gravadas por um celular, Dirceu aparece deitado sobre o capô do carro. O pedreiro sofreu uma fratura no pé e ferimentos leves. Está no Hospital João 23, na capital mineira, em observação. O mais grave foi essa fratura. Ela até parece que não é bem uma fratura, que é um movimento normal, né? A vítima chegou aqui no hospital inconsciente. Quando finalmente recuperou os sentidos, teve uma surpresa. Estava lado a lado com o jovem que provocou o acidente e que já teve alta. Um momento emocionante, marcado por um pedido de perdão. Ele pediu perdão. Ele te pediu perdão? Ele falou, podia ser eu. Aí eu pensei, as coisas acontecem. Por mim está perdoando. Porque
A gente não está aqui para condenar ninguém, nem tirar a vida de ninguém. Ele falou assim, nossa, eu quero que ele me perdoa, que você me perdoa. Eu falei, ô moço, quem perdoa é Deus, mas está sem mágoa. No dia do atropelamento, a esposa da vítima entrou em desespero. Agora, depois do susto, Cleusa ainda se emociona. Que foi um momento assim, muito difícil. Chegar aqui sem saber o que eu ia encontrar. A história de Dirceu surpreendeu até a médica que atendeu o pedreiro. Pacientes com traumas bem menores chegam em quadros bem mais graves e não foi o caso dele. Darlon Gonçalves, de 27 anos, é quem dirigiu o carro. Ele também teve ferimentos leves e já está no Ceresp de Contagem. Foi preso em flagrante por receptação. Só vai responder pelo atropelamento se Dirceu fizer uma representação contra ele. Mas agora, o pedreiro só pensa em aproveitar a nova vida que ganhou. Eu já passei a outros riscos. Isso tem sempre vencido. Deus está comigo. Agora é curtir a vida, né? E ser feliz. Porque se Deus deu a oportunidade, a gente não tem que reclamar. A gente daqui para frente só agradecer. Mas, seu Dirceu, se o senhor perdoou, o senhor tem que prestar queixa da mesma maneira, porque os outros que podem ser mortos por esse bandido não vão perdoar, pode ter certeza absoluta. Tânia tinha o sonho de fazer faculdade, mas conheceu Claudinei, abriu mão do sonho pelo casamento. Claudinei era extremamente ciumento, queria a mulher 24 horas por dia dentro de casa, servindo o lar. Ficaram juntos por 10 anos e dessa união de uma década tiveram 3 filhos. Mas Tânia não quer mais a vida de dona de casa. Decide procurar emprego. Afinal de contas, a mulher cada vez mais tem que se empenhar no mercado de trabalho, até porque ficar o dia inteiro dentro de casa só servindo o marido não tem relacionamento que possa resistir. O marido não aceita o fato de Tânia querer trabalhar e chega a agredi-la. Tânia se cansa, se separa e volta para a casa da mãe. É nesse exato instante que ela volta para a casa da mãe e consegue um novo namorado que acontece o pior. Põe no ar. Tânia Mara, de 34 anos, era casada com Claudinei Neto, de 37 anos, com quem tinha 3 filhos. Segundo a família, o relacionamento deles era marcado por ciúmes. Ela não podia fazer nada, não podia trabalhar, né? Não podia trabalhar, nada. Por ser muito machista, o marido não aceitava que a mulher trabalhasse. Ele começou a perseguir Tânia no trabalho. Em uma dessas tocaias, ele jogou o carro em cima da moto dela. O casal acabou se separando e Tânia foi morar com os filhos na casa da mãe. Ela se recusava a acreditar que o ex pudesse fazer algum mal. Ela achava que ele nunca ia ser capaz de fazer nada de mal num ponto que chegou, por causa das crianças. Mas Claudinei não aceitava que a ex estivesse se relacionando com outro. Andréia conta que uma noite impediu que ele atirasse contra a irmã e o namorado. Que eu vi ele com a arma na mão, eu estava atrás dele, eu peguei e grudei nele aqui pelo pescoço, eu consegui fazer ele cair. Foi tempo de eu falar para minha irmã, corre. Em uma noite, quando Tânia estava dentro de casa, Claudinei apareceu inventando uma história. Disse que o muro da casa que eles estavam construindo antes do divórcio havia caído e que eles precisavam ir até o local para consertar e impedir que pessoas entrassem no imóvel. Mesmo contrariando a vontade da família, Tânia foi e nunca mais voltou. Fiquei aqui a noite toda, a madrugada inteira sentada aí esperando, olhando, eu saindo lá fora, olhando, não vinha, não parecia. Eu falei, aí já me veio, esse cara fez alguma coisa com ela. Dentro desta casa, Claudinei preparou uma armadilha e matou a ex-mulher com golpes de faca. Quem encontrou o corpo no dia seguinte foi o irmão, que também é policial militar. Eu entrei no local, fui olhando os cômodos. Quando eu cheguei no último cômodo, encontrei minha irmã caída. Desde então, o suspeito está foragido e a polícia trabalha para encontrá-lo. A família agora teme pela segurança dos 3 filhos do casal. A gente não consegue ter o paradeiro dele e a gente está fazendo de tudo para a justiça ser feita. Eu peço a atenção do senhor e da senhora para essa reportagem chocante. A morte de recém-nascidos numa maternidade pública deixa o Rio de Janeiro em alerta. Pacientes denunciam o descaso do hospital municipal e esse descaso pode ter contribuído para a morte de 7 bebês. 7 bebês só no fim do ano passado. Você vai ver agora os relatos de algumas mães
que perderam seus filhos. Elas dizem o seguinte, que o fato da maternidade atrasar o parto, sem dúvida nenhuma, prejudica a saúde dos bebês. Reportagem do Cidade. Gabriela e Paulo esperavam ansiosos o nascimento de Pedro Luca, o primeiro filho do casal. Mariana e Alex também. Eles faziam planos para a chegada da princesinha Ana Júlia. Mas essas histórias não tiveram um final feliz. Os bebês morreram durante o parto. A ficha ainda não caiu, né? Infelizmente, a gente queria, né, pela data, né? A gente planejou pela data, poxa, caramba, ano novo, pô, vai ser legal e tudo. Poxa, caramba, para acontecer isso... Para as duas famílias, houve erro médico. Uma negligência, um descaso, pessoas despreparadas. Eu quero que é feita justiça, porque não foi um erro médico, foram várias mães lesadas, foram várias mães sem o sonho de ter o filho nos braços. Este hospital público, que é referência no atendimento a mulheres grávidas da Zona Oeste do Rio, está no centro da polêmica. Segundo pacientes, o descaso no atendimento na maternidade municipal Leila Diniz pode ter contribuído para a morte de 7 bebês entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. No início dessa semana, o relato dessa mulher, ainda vestida com o avental da maternidade, chamou a atenção para mais um capítulo da crise na saúde pública do Rio. Ela descreveu o que enfrentou ao chegar no hospital em pleno trabalho de parto. Uma loura dos olhos claros me atendeu, olhou para mim e falou assim: você pode voltar para casa, porque seu bebê não é para hoje. Eu sangrando com contração, mandou eu tomar Buscopan em casa. Mas ela não tomou. Aí eu falei, você tem certeza que eu tenho que voltar para casa? Eu tenho certeza, não botou nem a mão em mim. Cidileia voltou para casa, mas não conseguiu suportar a dor e voltou ao hospital. Quando foi 11 horas da noite que eu cheguei dentro desse hospital aqui, o coração da minha filha não batia mais. Minha filha nasceu morta. Abatido, o marido de Cidileia conta que a médica que participou do parto teria responsabilizado a mãe pela morte da criança. Quando o bebê nasceu, que entregaram a ela falou, doutora, a neném não chorou. Aí a doutora falou, olha, eu te falei que a gente não estava escutando os batimentos, mas era para você ter vindo cedo, você veio tarde. Ela falou, doutor, como eu vim tarde, doutora, se eu estive aqui cedo? Gabriela teve uma gestação saudável. A jovem, de 19 anos, chegou a registrar os movimentos do bebê ainda na barriga. No dia 31 de dezembro, ela chegou à maternidade com fortes contrações e começou a ter problemas durante os exames de pré-parto para medir os batimentos cardíacos do bebê. Nesse meio intervalo, ela, do segundo por terceiro, eu pedi para que tirasse a pressão o tempo todo o plantão eu pedi. Não tiraram, não mediram glicose nem nada e fizeram um quadro clínico dela lá dentro de hipoglicemia. Ela teve sinal de sangramento, eu cheguei em cima deles, avisei e ela continuou lá no sofá esperando. Viviane, que acompanhou todo o drama da filha, reclama do descaso e da demora dos profissionais para tomar a decisão de fazer o parto. Quando veio tirar o papel do eco, falou para mim, olha, o coração do bebê já não está bem. A gente vai fazer uma cesárea. Mesmo com a notícia de que o batimento cardíaco do bebê estava alterado, Gabriela ainda foi obrigada a esperar 1 hora para fazer outro exame. Quando foram bater o terceiro eco dela, que detectaram que o bebê não estava mais com batimento cardíaco. Aí ela começou a ficar nervosa, cadê o batimento do meu filho, cadê o batimento do meu filho? A mãe de Gabriela acredita que uma decisão mais rápida poderia ter salvado a vida do neto. Se correram com ele quando ele não tinha mais batimento, por que não correram quando constataram que ele estava com sofrimento fetal, que ele estava com batimento fraco?
Se tivesse corrido antes, ele estaria aí. Mas eles esperaram o terceiro eco. Foi aonde que ele não resistiu e partiu. Alex tenta confortar a mulher num momento tão triste para toda a família. Eles namoravam há 6 anos quando Mariana ficou grávida. A notícia foi comemorada e o casal procurou a maternidade Leila Diniz para fazer o pré-natal e enfrentaram um descaso logo no início da gravidez, quando ela apresentou um descolamento de placenta. Eles deram Falaram, isso como se você certo. continuar assim, é aborto. É aborto. Aí eu procurei um médico particular, ele me receitou medicamento e graças a Deus a gente conseguiu passar por essa fase. Mas eu continuei fazendo pré-natal lá. Mariana desenvolveu um quadro de hipertensão gestacional, mas a gravidez foi tranquila. No cartão de gestante, a data prevista para o parto era dia 24 de dezembro. Mariana foi internada no dia 28 de dezembro, com 41 semanas de gravidez. Uma semana a mais que o limite para um parto natural. Você acha que foi muito demorado? Muito. Até porque, assim, para quem tem um quadro de hipertensão, não pode demorar muito para fazer. Eles diagnosticaram muito antes disso. Quando ela começou a fazer o pré-natal lá, eles já tinham essa informação. Era mais, no máximo, assim, eu acho, no máximo que tinha que fazer o parto era com 39 semanas. No máximo estourando 40 semanas. Mesmo assim, os médicos decidiram dar remédios para induzir a dilatação. 3 dias depois de internada, a jovem começou a sentir fortes dores. Aí a minha barriga começou a inchar, porque a minha bebê ela ficava muito em cima. E eu comecei a ter diarreia, muita diarreia. E eu ia lá até onde ficam as enfermeiras e elas falaram que era normal. Falei, mas como assim normal? Se eu vou ter um parto normal, eu posso estar nesse estado? Ah, pode, é tranquila da medicação. Mariana ficou horas passando mal até ser levada para o centro cirúrgico. Ela passou por uma cesárea de emergência depois que a médica não detectou os batimentos cardíacos do bebê. E ela, ainda aberta, ela falou, essa filha não resistiu. E eu tentei questionar, mesmo aberta ali, eu tentei questionar. Falei, vocês mataram a minha filha. E ela ainda tentou discutir comigo. Você acha que tudo isso aconteceu por quê? Você acha que foi negligência? Muita demora. Demora. Parece que são mulheres que querem fazer mulheres sofrer. Sabe? Elas não têm compaixão nenhuma. A mulher chega lá com dores do parto e se vira. Você tem que sentir dor. Se tivesse sido feito mais rápido... Com certeza. Porque tinha uma sala vazia de cirurgia. Para que esperar tanto? A maternidade municipal Leila Diniz abriu uma sindicância e uma comissão de óbitos vai investigar as mortes. O drama das famílias que perderam os bebês durante o plantão das festas de fim de ano aconteceu 2 semanas depois da pior crise na saúde pública do Rio de Janeiro. No final de dezembro, o sistema de saúde estadual do Rio sofreu um colapso com hospitais públicos fechados, falta de verbas para compra de medicamentos e pagamento de funcionários. Para o diretor da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio, esse caos na saúde pode ter contribuído para as mortes na maternidade Leila Diniz. Não tenha dúvida que no atual sistema caótico do Rio de Janeiro, das maternidades municipais e estaduais, que é de senso comum, todo mundo está vendo o que está acontecendo, você tem uma demanda muito maior do que a presença de médicos obstetras que são aptos a resolver as complicações, né? Então, o que a gente nota hoje nos hospitais da prefeitura é que eles são geridos por OS, então não há concursos, há muita presença de enfermeiro obstetra, que são sim importantes na assistência, mas também é importante a gente ter presença de médicos obstetras, médicos experientes, médicos rodados, médicos com concurso, que tenham sido habilitados. A Secretaria de Saúde do município não quis se pronunciar sobre as denúncias de negligência na maternidade. As famílias que viveram este drama vão agora se unir para que os casos sejam investigados com rigor.
A sensação primeiro, de impotência, que ninguém te dá uma prioridade. Eu espero que não seja a sensação de impunidade. Essa sensação eu não quero sentir, entendeu? De impunidade. O que eu estou fazendo é por todos. É pela minha família que ficou sem o Pedro, é pela família dos outros que ficaram também sem os bebês. É realmente caso de polícia, mas infelizmente a gente nunca vê alguém sendo punido por isso, né? Porque a negligência, quer dizer, são mortes, isso não é uma tragédia, porque as mortes poderiam ser evitadas, foi desleixo, foi descaso, foi indiferença, foi falta de atenção. Na verdade é tragédia assim, não é, Percival? Porque a gente paga em dia os nossos impostos, a gente trabalha para burro, trabalhou mais ainda o ano passado para pagar os impostos, em troca tem isso. Essa é a verdadeira tragédia é inevitável, né? Aí podia ser evitável. Com uma arma de brinquedo, uma quadrilha invade e rouba um banco num dos principais bairros de São Paulo. Um dos bandidos que tentava fugir com dinheiro foi morto. Já me dá a imagem do local. Você vai vendo toda a confusão. Um bandido, ele estava com um malote de dinheiro, foi morto na Vila Olímpia. Para você que é de fora de São Paulo, Vila Olímpia hoje tem se tornado o centro financeiro da capital paulista. Outros 3 comparsas conseguiram fugir do cerco policial. Portanto, os agentes pedem para que todo o povo de São Paulo, nesse momento, preste atenção na reportagem, porque com essas informações é possível chegar até o restante da quadrilha. Pode encher a tela do Brasil. Este vídeo mostra um dos assaltantes recebendo os primeiros socorros momentos depois de ser baleado. A quadrilha tinha acabado de roubar esta agência bancária que fica no bairro Itaim Bibi, uma das regiões mais nobres de São Paulo. Barulho forte, correria para todo lado, polícia. As pessoas saíram apavoradas, né? Uma parte ficou dentro da agência, outra parte saiu. Os vigilantes foram os primeiros a serem rendidos. Funcionários do banco acionaram a polícia pelo botão do pânico. E os bandidos saíram da agência sem chamar a atenção. De repente saíram 2 andando para cá e os outros 2 eu nem percebi, eles saíram andando para a esquerda também. E aí foram embora. Na fuga, um dos assaltantes roubou o carro desta comerciante e abandonou o veículo poucas quadras depois. Para despistar a polícia, o assaltante abandonou o carro e tentou roubar outro veículo que parou nesta esquina. Mas o motorista acelerou e conseguiu escapar. Neste momento, um dos PMs que vinha pela avenida se abrigou atrás daquele poste e conseguiu atirar antes do assaltante. O criminoso morreu a caminho do hospital. Na mochila dele estava o dinheiro roubado, R$85 mil que foram recuperados junto com um revólver de um dos seguranças. Outros 5 integrantes da quadrilha fugiram. A suspeita é que os bandidos usaram uma arma de brinquedo para passar pela porta giratória do banco e render os vigilantes. A polícia procura pelo homem que agrediu e torturou a esposa por quase 8 horas. Põe a imagem aqui, por favor. Imagine uma tortura, uma sessão de tortura que dura 8 horas. Põe a imagem dele, por favor. José Hamilton não aceitou o fim do casamento com Nívia e prometeu vingança. Antes de fugir, ele disse que voltaria caso Nívia procurasse a polícia. Vem para mim, por favor. Você vai ver o que leva um homem que ficou junto com uma mulher durante 6 anos, jurando amor, jurando carinho. Olha a imagem da Nívia, que moça mais linda. Veja só a imagem do dia exato do casamento. Nívia está escondida agora na casa de parentes, mas o homem jurou a morte. Veja. As marcas ainda são recentes. Nívia é mais uma mulher vítima da violência doméstica na Bahia. O suspeito é o marido dela, José Hamilton dos Santos, com quem estava casada há 6 anos. Esse vídeo, feito no dia do casamento, mostra a felicidade do casal. Mas após 4 anos de relação, Nívia percebeu que Hamilton havia mudado. Não aceitava as amizades dela. Qualquer um que se aproximasse de mim era alvo desse homem. A pastora então decidiu pedir a separação, o que não foi aceito, segundo ela, por José Hamilton. Ela afirma que após saber que iria deixar a casa onde morava, José Hamilton premeditou o crime. Ele disse: eu vou levar para o quarto. Aí eu pedi socorro e alguém ouviu do bloco. Só que teve medo, né? Ela disse que teve medo. Aí ele disse: eu vou levar, porque eu vou lhe matar no quarto. Ele disse:
Por que você está fazendo isso? A gente está separado, mas a gente se dá tão bem. Eu não lhe dei motivo para isso. Ele disse, já que é para separar, que a morte separe. E ela pedia, ela implorava, ela pedia pela vida. Foi quando ele desistiu, saiu, foi lá fora e comunicou para uma vizinha que a mulher estava passando mal. Dali ele foi embora. Vocês não tiveram mais notícia dele? Não, dali a gente não viu mais ele. Após ficar vários dias internada, Nívia está morando na casa de parentes. Ela revela ter medo que o marido a encontre novamente e quer que a justiça seja feita o quanto antes. Eu espero que a justiça, né, que ele pague diante da justiça do homem, primeiramente, porque da de Deus ele não vai escapar. Ele disse a mim que se eu denunciasse, ele voltava e me matava.